Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Dani. Boa noite, Marcela. Boa noite, Flávia. Tudo bom? Oi, Agora foi. Deison. Tudo Oi, bom? Patrícia, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos esperar Tudo só dar um bem? tempinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, deixa eu botar aqui o cronômetro. A gente dá sempre um tempinho para a galera entrar. Boa noite, Dudu. Tudo bom? Tá calor hoje, né, ô Davidson? Tá abafado, né? Tá estranho É, o clima. caramba. Você gosta mais do frio, já que é pra ficar dentro de casa? Eu Ah, eu gosto. também, sou de Petrópolis. Eu moro do Rio, mas eu sou natural de Petrópolis. Então, frio é a melhor coisa do mundo, né? Chuva não, mas um friozinho, né? Pois é, exatamente, eu penso isso. Eu não gosto de chuva, né? Ficar toda molhada e tal, mas o friozinho é bom, aquele cobertor e tal. Aí tava esse friozinho no fim de semana na minha casa. Tem cobertor onde eu estudo aqui na minha mesinha, tem um cobertor no meu sofá e na minha cama. Eu tô dormindo. Ficar descoberta nem pensar, né? Não vou passar frio. Frio não passa. Não passa. Oi, boa noite, Thaís. Tudo bom? E aí fez calor e eu adoro ir à praia, gente. Quando esse inferno acabar, a primeira coisa que eu vou é para a praia. Vai à praia. Vou à É. praia. E tomar uma água de coco, caminhar, né? Coisa boa. Não, assim, o meu projeto mesmo é ficar lá no sol torrando, entendeu? Oi, Beta, boa noite. Não ficar torrando, porque eu sou preta, mas eu tô ficando amarela. E aí, assim, eu tô com medo de ser expulsa de Wakanda, né? Falei, não, eles vão revogar minha carteirinha Não, de não, preta. Não posso não deixar isso vai entrar, não acontecer. vão deixar você entrar. Não vão me deixar entrar em Wakanda. Não posso. Tem que, Não vão, tem que não resolver vão essa te, não vão te, situação. não vão te reconhecer. Não posso, gente. Eu tenho que trabalhar isso aí, sabe? Não, aí eu ligando pra minha mãe ontem, minha mãe, não, minha filha, realmente você tá muito branca. Aí eu falei, poxa, mãe. Tá pálida. Ela falou, você tá muito pálida, minha filha. Aí eu fiquei deprimida. Se mãe fala, é Ai, ai, verdade, cara. né, Davidson? Não tá Porque, corada, né? O que que é? Não tá comendo bem? O que que houve? pois é, ela falou, você não tá comendo carnes vermelhas, não tá, tu tá anêmica. Você tem que comer mais proteínas, sabe? Porque você tá muito amarela. Olha a Ai, cor ai. da sua mão, falou ainda assim pra mim. Isso tudo pelo telefone? Ela Chamada viu de vídeo? no vídeo, ela viu, nossa, olha o estado da sua mão. Aí eu realmente fui ver, tá tão branco, dá pra ver minha veia azul. É, você vai ser expulsa de Wakanda mesmo. Não, Não não, não vai vou, poder ficar. Davidson, não, não fale isso, não Não coloque vai. essa profecia nietzschiana em cima de mim. Você Não vai ficar traga lá, isso, entendeu? essa coisa. Bom, Vai acho que, ficar deixa eu um. ver, deu 11. Ah, então tá, então a gente já pode começar, vou iniciar o cronômetro aqui. Bom, oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu trabalho no gabinete da direção do IFIX, juntamente com a professora Suzana de Castro, que é a atual diretora da nossa unidade. E estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série de lives, Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é que os alunos pós-graduandos dos nossos programas, né, de pós-graduação do IFIX apresentem suas teses e suas dissertações numa linguagem simples e acessível para um público amplo do Instagram. Essa é uma estratégia que a direção do IFIX teve em fomentar as atividades, dar continuidade
as atividades acadêmicas, intelectuais, nesses tempos tão duros que a gente está vivendo e que acaba nos colocando afastados uns dos outros. E hoje o nosso convidado é o Davidson Roberto de Paula, que é o doutorando em filosofia do PPGF, e a título da sua tese é Nietzsche e a polissemia do niilismo, uma análise psicofisiológica da decadência. Primeiro, eu vou começar agradecendo, Davidson, pela sua participação, pela sua disponibilidade em aceitar o convite. Estou muito satisfeito com o seu aceite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo. Estou vendo aqui vários amigos, familiares, né? Tá todo mundo aí. Eu que agradeço o convite, né? E a iniciativa, sobretudo a iniciativa do IFIX, de propiciar esse momento, né? Momento que a gente está afastado, né, do Instituto, sem poder frequentar, as aulas estão suspensas. E a pesquisa já é um momento de muita solidão, né? Você sozinho, escrevendo, dialogando no máximo com seu orientador, um ou outro amigo, e já é um período bastante solitário. E aí, quando você tem a oportunidade de participar de eventos, de comunicar um pouco da sua pesquisa, receber um feedback, as dúvidas, mas, sobretudo, esse esforço de sair um pouco também desse ambiente acadêmico, né, que a pesquisa fica enclausurada ali, e levar esse conhecimento que a gente produz na academia para outras pessoas e tornar isso acessível. Então, acho essa iniciativa assim, muito boa, muito fundamental. Acho até que ela poderia continuar depois da pandemia, né? Acho que é uma excelente iniciativa, né? Mas eu é que agradeço a oportunidade. Então, olha, o Davidson, vou começar perguntando sobre a sua trajetória acadêmica, onde você estudou na graduação, no mestrado, conta um pouquinho, como é que você foi parar na filosofia? Acidente de percurso. Foi... Eu inicialmente, eu sou natural de Petrópolis, né, na região serrana, e eu moro no Rio há 5 anos. Eu me casei, vim morar no Rio, um pouquinho antes, talvez, quando eu estudei um período na UERJ e tal. Eu, no ensino médio, né, eu queria fazer história, queria fazer direito, queria fazer várias coisas. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu ingressei num seminário católico, lá em Petrópolis, para estudar para ser padre, né? Olha só que coisa, né? Que coisa. E aí, por conta dessa vocação que eu compreendia ser naquele momento, né? A minha vocação, o meu estar no mundo como padre, né? Esse desejo que eu tinha, eu entrei, então, no seminário e, a partir dali, foi que eu fui estudar filosofia, né? Os padres estudam filosofia para depois estudarem teologia. E aí foi extremamente acidental mesmo, né? Eu não conhecia filosofia. No ensino médio, eu me formei em 2006. Então, era o momento ainda que a filosofia não era obrigatória, né? A lei que torna a filosofia e sociologia obrigatórias é de 2008. Então, eu tive um contato muito superficial com a filosofia, e com a sociologia também. E aí, quando eu entrei para o seminário, no primeiro ano, 2007, a gente ainda não ia fazer filosofia, era um ano chamado de propedêutico, um ano de preparação. Então, você estudava uma série de disciplinas que eram fundamentais, né, como introdutórias para os estudos da filosofia e para a vida religiosa. E aí eu tive um contato um pouco mais profundo com a filosofia. Em 2008, eu ingresso na Faculdade de Filosofia, na Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, inicialmente para fazer o bacharelado, e depois eu começo a me colocar em dúvida se aquela escolha de ser padre era de fato que me faria feliz, era de fato que correspondia à minha existência, né? Se era o que eu queria mesmo. E aí, no primeiro período, logo no final do primeiro período, eu saí do seminário. E assim que eu saí do seminário, a minha intenção era trancar a faculdade de filosofia e ir fazer história, né? Que era algo que eu queria fazer muito e achava que me daria mais possibilidades até profissionais. Mas como eu ainda tinha uma certa dúvida sobre a questão da vocação, se era, se não era, um padre amigo disse para mim assim, olha, termina a filosofia. Se você decidir voltar, você volta para a teologia, e aí foram 3 anos e meio de estudos que você não vai perder.
Se você não quiser voltar, bom, você tem uma graduação e depois você faz outra coisa da vida. E assim que eu saí do seminário, então no primeiro período, no final do primeiro período, logo no segundo período eu comecei a fazer iniciação científica, né? Comecei a estudar filosofia antiga, e aí eu comecei a entrar nesse ambiente mesmo acadêmico, de pesquisa, de escrita, de apresentação, e fui me encontrando, assim, fui encontrando algo que me realizava, que fazia sentido, me deixava feliz, né? Estudava filosofia antiga, estudava Platão, né? Ali a República do Platão, a questão da educação na República do Platão, era um texto que eu trabalhava, que me interessava, e, enfim, aí eu continuei, né, mudei para... Não mudei, né, mas eu comecei a fazer a licenciatura junto com o bacharelado, e quando foi no quinto período, eu tinha passado num concurso público para dar aula no ensino médio, na rede estadual. Então, eu corri bastante para pegar todas as disciplinas possíveis para me formar e começar a dar aula. Então, eu terminei a graduação em 3 anos, né? Fiz tudo assim em 3 anos para poder começar a dar aula. Em 2011, eu começo a dar aula e aí começo um período assim meio que procurando o meu lugar na filosofia, né? Frequentei um pouco a faculdade de São Bento, durante um ano todo fiz alguns cursos lá na faculdade de São Bento, aqui no Mosteiro, né, de São Bento, Legal. e estudando filosofia moderna, contemporânea. Depois eu comecei a frequentar mais aulas como ouvinte na UERJ, né, estudando Derrida, e aí achei assim, que faltava alguma coisa ainda, que estava muito cru para tentar o mestrado, né? Achava que eu precisava de um pouco mais de bagagem. Em 2014, eu fiz um processo seletivo e comecei uma pós na UERJ, uma pós em filosofia moderna e contemporânea, uma pós lato sensu, né? E ali foi um divisor de águas, porque foi ali que eu me encontrei assim, na filosofia, no que eu queria estudar na filosofia, no que mais me cativava. E foi quando eu encontrei, teve uma disciplina que era a professora Maria Helena Lisboa, ela lecionava uma disciplina sobre a crítica de Nietzsche a Kant. Então, eu comecei a estudar o Nietzsche ali, eu falei, caramba, eu não entendo nada disso, né? Que filosofia é essa, né? Que é tão diferente de tudo que eu já tinha estudado, né? Eu ainda estava muito impregnado dessas leituras da filosofia antiga, muito impregnado da minha perspectiva de formação cristã, e de repente eu me encontro com aquela filosofia do Nietzsche e aquilo me provoca de uma maneira que me fez tentar me aprofundar para entender, né, se aquilo fazia sentido para mim. Então, aí eu fiquei, então, quase 2 anos após, um período de 2 anos, e aí no meio dessas leituras da monografia, eu li um livro da Rosa Dias, né, que é a grande Nietzschiana da UERJ, Rosa Dias, que era um livro que falava da vida como obra de arte, da afirmação da vida, afirmação estética da vida, afirmação estética da existência. E aí aquele livro me levou para um outro lugar, eu falei, pronto, me encontrei na filosofia, é isso que eu quero estudar. Mas eu ainda sentia que estava meio cru o projeto, assim, que eu não tinha muito definido. Essa coisa de projeto é meio complicada, né? Você começa a estudar, aí quando você começa a ver, assim, você acha que você está numa ideia mega original, né? E aí quando você começa a ver, você vê que todo mundo já falou sobre aquilo, né? E aí você fala assim, que contribuição eu posso dar, né? E aí eu fiquei meio perdido de novo, mas sabendo que aquilo dali era interessante, né? E nesse livro da Rosa Dias tinha uma temática que me interessava, que era a temática da educação. A crítica que o Nietzsche faz ao sistema de ensino alemão do século XIX, mas que é totalmente atual, totalmente pertinente, né? Uma educação massificada, uma educação que é uma educação para a maioria, uma educação que nega as individualidades, a singularidade, uma educação que não produz indivíduos autônomos, mas que produz apenas o rebanho, que repete, e isso me deixou bastante interessante. Eu falei, bom, então eu posso pensar num projeto que articule a crítica do Nietzsche à educação com a questão do niilismo, né? E, ao mesmo tempo, com essa afirmação estética da vida, pensar a vida como obra de arte.
E aí, meio que eu comecei a escrever o projeto, só que os programas já tinham feito seus processos seletivos. Então, eu tinha perdido do IFIX, eu tinha perdido da UF, eu tinha perdido um monte, né? E aí, quando eu me dei conta, eu falei assim, e aí, o que que eu faço agora, né? E aí, um dia meio lá, desolado, eu encontrei a Rural, lá em Seropédica, né? A Federal Rural lá em Seropédica. E eu falei, caramba, tá aberto o processo seletivo, né? E aí eu falei assim, bom, vou adequar o projeto aqui para mandar para lá, entendeu? E assim, se for aprovado, bem, se não for aprovado, ótimo, vou tentar depois em outros lugares e tudo mais. E aí, quando eu fui levar o projeto para Rural, eu não conhecia, eu fiquei encantado com aquele campus da Rural Seropédica, né? Primeiro, um lugar belíssimo, né? É Aqueles lindo, prédios lindo, é aqueles lindo. prédios históricos, aquela natureza, aquele verde. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. Quero estudar aqui, assim, quero estudar aqui. É o lugar onde eu quero estar. E lá tinha um professor que orientava Nietzsche, né? Orienta até hoje Nietzsche, né? Eu trabalho sobre Nietzsche, que é o Nicolau. E eu falei, bom, vamos ver que bicho dá, né? Que acontece? E enviei o projeto, e aí eu fui aprovado e comecei em 2016 a estudar no mestrado lá. Só que eu fui mudando um pouco o projeto, né? Então, o projeto inicial era essa questão da educação. Depois eu fui percebendo que havia um problema anterior, ou um problema mais importante do que esse para o Nietzsche, que era as interpretações produzidas sobre a vida. Então, havia uma interpretação produzida sobre a vida que era uma interpretação moral, e havia uma outra interpretação que o Nietzsche defendia que deveria ser feita, que era uma interpretação estética, uma interpretação trágica para a vida. A moral, era uma interpretação que nega a vida, que desvaloriza a vida, e a interpretação estética é uma interpretação que valoriza a vida na sua tragicidade, naquilo que a vida é. Então, nós não precisamos negar nenhum aspecto da vida, nós não precisamos negar como a vida se apresenta para nós, porque a vida, na sua completude, ela é dor, ela é sofrimento, ela é morte, ela é nascimento, ela é crescer, ela é perecer, ela é isso tudo. E quem quer a vida tem que querer tudo que a vida é, né? Então, eu falei, nossa, é isso que eu quero estudar. E aí eu fui deslocando um pouco o meu tema de pesquisa para pensar, então, o conceito do trágico na filosofia nietzschiana, né? O que era o trágico na filosofia nietzschiana? A partir do Nietzsche jovem, Nascimento da Tragédia, né? Um texto de 72, e como esse conceito ia se desenvolvendo na filosofia do Nietzsche. E foi aí, então, que eu falei, bom, é isso daqui, né? Aí Basicamente você foi entrou isso na aí. área do Nietzsche. E aí, Tô... Davidson, fala pra gente qual é a sua pesquisa agora lá no PPGF. Você está continuando é, com Nietzsche, eu vi que você está fazendo um estudo sobre a polissemia do niilismo. E eu estou curiosa, na verdade, agora, sabendo um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como é que a pessoa que saiu do estudo do seminário para padre está estudando um cara que falou que Deus está morto. Deus está morto. Ele tem que Deus estar está morto. morto. E que bom que está morto, né? Essa frase é tão mal compreendida, né? Deus está morto e fomos nós que o matamos. O Nietzsche fala isso tudo, né? É. Então, eu fui. Aí, quando eu entrei no mestrado, tinha um professor novo, recém-chegado no programa de mestrado da Rural, que era o professor Danilo Bilatti, que é um egresso do IFIX. Ele foi orientando do André Martins, que hoje é o meu orientador de doutorado. Joia. Então, como ele entrou no programa, ele não tinha nenhum orientando ainda, o professor Nicolau já tinha vários orientandos, eu fui direcionado para ser orientado por ele, né? E a partir, então, dessa orientação, eu fui fazer uma disciplina no IFIX com o André Martins, lá em 2016, era Spinoza em Nietzsche, a questão do trágico, né, dos afetos passivos, ativos, e conheci o professor André. Quando eu fiz a minha qualificação de mestrado, o André estava na minha banca de qualificação,
E na minha defesa de mestrado, ele também foi o meu avaliador externo, né? O avaliador da casa foi o professor Nicolau, o externo foi o professor André Martins. Joia. Então, nesse momento, quando acabou assim a minha defesa, o Danilo Bilatti me chamou, meu orientador me chamou, junto com o André, e me falou assim, Davidson, é o seguinte, se você tiver intenções de entrar no doutorado, o André está disposto a te orientar, né? Se você passar no processo seletivo, claro, né? Então, passando, o André te orienta. E aí? E aí que eu não tinha um projeto, assim, eu tinha várias coisas que eu queria estudar, mas tinha um capítulo 2 da minha dissertação, era sobre o niilismo. E era um problema, assim, que eu queria já ter estudado mais, mas era um tema difícil, que me exigia muito. E eu falei assim, bom, eu acho que eu posso enveredar por essa questão do niilismo. Acho que tem algum espaço aí para pensar alguma outra coisa, né? E aí o André falou assim, super interessante, escreve, faz o processo seletivo e vamos lá. E aí eu me inscrevi, e aí foi uma loucura, né? Porque aí acaba a defesa de mestrado, né? Todo mundo vai lá corrigir a dissertação para poder ter o diploma logo, aquela coisa toda, enfim. E eu acabei a defesa da dissertação, falei assim, bom, vou descansar agora, nada, né? Passei várias noites produzindo o anteprojeto de pesquisa e cheguei, então, a esse problema do niilismo na filosofia do Nietzsche, né? Que é o que eu estou estudando hoje no doutorado, que é o tema assim, que me cativa, porque ele tem bastante consonâncias justamente com essa ideia da morte de Deus na filosofia, né? Então, assim, o que eu estou estudando hoje no doutorado, eu parto do seguinte problema, né? O niilismo, ele é um conceito polissêmico na obra do Nietzsche. O que isso significa? Significa que ele é um conceito que não tem um único significado, mas que tem vários significados ao longo da produção filosófica do Nietzsche. O Nietzsche, ele, assim, quem começa a ler o Nietzsche sente um embaraço muito grande, porque num dado momento você vê o Nietzsche como um crítico e numa postura acusadora do cristianismo, da moral, da metafísica, da filosofia de modo geral, como sendo niilista. Em outros momentos você vê o Nietzsche reivindicando para si essa atitude niilista. Então, eu sou niilista, né? Então, é um conceito que ele tem várias possibilidades de interpretação. E aí a pergunta que me veio bom, de onde vem essa polissemia do niilismo? Ela vem de uma característica do pensamento nietzschiano, que é um pensamento perspectivístico, né? O Nietzsche é um filósofo que não aceita a ideia de uma verdade única, absoluta, estática, fixa, que uma vez encontrada deve ser reverenciada, nós devemos dizer sim, acredito, amém, vamos lá. O Nietzsche é um filósofo que acredita que a verdade não existe, né? Que o que existem são diferentes perspectivas produzidas por nós, né, humanos. Né? E essas perspectivas produzidas por nós são humanas, demasiadamente humanas. Com o tempo, a gente acaba se esquecendo desse caráter antropomórfico desses valores que nós estabelecemos. Então, a verdade é uma criação humana, mas ela passa a ser vista ao longo da história como sendo a verdade em si. Então, ela já não vale mais a partir do que o homem, do referencial humano, que a criou. Ela vale como um valor absoluto, como um valor em si. Então, eu comecei a pensar, bom, o niilismo para o Nietzsche é apenas ambíguo, porque o Nietzsche vai utilizando desse perspectivismo, ora ele vê o conceito de um jeito, ora ele vê o conceito do outro jeito. O niilismo é um conceito polissêmico, porque o Nietzsche é contraditório, né? Essa é uma possibilidade também, porque o autor se contradiz. Então, Nietzsche escreveu tanto, então, será que o autor, em algum momento ali, ele entra numa contradição interna? Né? Não me parecia ser essa a possibilidade. E aí eu comecei a perceber, bom, o conceito é ambíguo porque o fenômeno do niilismo, do qual Nietzsche se transforma numa espécie de arauto, de porta-voz, de profeta, de anunciador, é ambíguo. Esse fenômeno niilismo, que não é criação do Nietzsche, né?
O Nietzsche, ele toma esse conceito das leituras que ele faz da literatura russa do século XIX, ele lê o livro do Ivan Turgenev, Pais e Filhos, onde o personagem Bazarov se apresenta como aquele que não acredita em nada, aquele que não se curva diante de nenhuma autoridade, aquele que não aceita nenhuma tradição. Ou seja, o niilismo surge na literatura russa do Turgenev como uma espécie de atitude iconoclasta, atitude de alguém que quer destruir, né, desse conflito entre pais e filhos, né? Quase como na música do Legião Urbana, né? Assim, conflito de gerações e gerações que não compreendem os valores que estão ali. Então, Interrompendo rapidinho, eu não sou da filosofia, né? Como eu já tinha até te contado, eu sou da educação, né? Sou pedagoga e meu doutoramento foi na educação. E a filosofia não é exatamente a minha área, né? E eu tenho acompanhando e vou aprendendo com vocês. O niilismo, em termos conceituais, uma definição seria a existência do nada, e o Nietzsche está apontando uma polissemia desse conceito, é isso? bom, vamos lá. A origem da palavra niilismo é nihil, nada, tá? O niilismo no Nietzsche é o seguinte: os valores perdem o seu sentido, perdem o valor e se apresentam como nada de valor, tá? Então, o que é o niilismo para o Nietzsche? É o momento da história, desse longo processo da história ocidental, em que nós percebemos que os valores que nós criamos e projetamos no mundo, eles não têm nenhum valor, eles não têm nenhum sentido. E aí a gente se dá conta desse nada de sentido no qual a nossa vida se situa, tá? Aí, na filosofia do Nietzsche, o Nietzsche vai colocando algumas camadas, algumas sobreposições em relação a esse conceito. Então, de modo geral, o niilismo pode significar no Nietzsche esse sentimento de que, bom, há uma atitude negadora, né? O nada vem dessa atitude de negação da vida em função da afirmação de uma outra vida, né? Então, como é que isso começa na filosofia? Isso começa na filosofia com Sócrates, com Platão, quando já na filosofia antiga, com a criação de um mundo metafísico, né? O Nietzsche diz assim, tem um texto do Nietzsche no livrinho chamado Anticristo, que o Nietzsche fala que o que é o niilismo? O niilismo é quando nós tiramos da vida o centro de gravidade dela e colocamos o centro de gravidade da vida em outro lugar. Então, todas as vezes que eu crio alguma ideia superior à vida para julgar e avaliar a própria vida, eu instauro uma postura niilista, ou seja, uma postura de depreciação da vida, de negação da vida e afirmação de uma outra vida. Mas onde é que está o nada aí? O nada está duplamente do seguinte modo. Primeiro, como uma postura de negação, né? Então, se diz não à vida, diz a vida não tem valor, a vida tem um nada de valor. E depois se descobre que esse valor superior com o qual se avaliou a vida e se julgou a vida, seja a ideia de Deus, seja a ideia de bem, seja a ideia de justiça, seja a ideia de felicidade, seja a ideia científica de progresso, essa ideia com a qual a vida é julgada, ela não tem sentido, ela não tem valor. Então, há um momento em que esses valores absolutos que nós criamos e que passaram a funcionar independentemente de nós, né, eles passam a ser desvalorizados. Então, o niilismo ele é duplamente um movimento de criação de valores que negam a vida e, num outro momento, a desvalorização desses valores que negam a vida. Então, e aí o niilismo seria uma resposta em oposição ao existencialismo? Então, não exatamente. Assim, existe um niilismo existencial, que seria o quê? Seria essa postura de negação da vida, né? Esse sentimento de cansaço, de esgotamento vital, esse sentimento de que a vida não tem sentido. Então, assim, eu poderia dizer, talvez, que existe no existencialismo uma perspectiva niilista, né? Você pega o Sartre, por exemplo, talvez eu poderia... Tem um livro do Sartre que é O Humanismo é um Existencialismo, né?
O existencialismo é humanismo? Agora me perdi. A gente poderia falar assim, que o existencialismo é uma parte do niilismo, ou o niilismo é uma parte do existencialismo, tá? Por quê? Porque o niilismo tem a ver com essa ideia de olhar para a vida e encontrar na vida alguma coisa que nós não queríamos que estivesse ali. Então, o que Sócrates, o que Platão, ou mais atrás na filosofia pré-socrática, o Anaximandro, o que eles viram no mundo que eles não gostaram? E por isso começaram a fabular um outro mundo, um mundo além, um mundo metafísico, um mundo das ideias. Eles viram no mundo que o mundo é devir, processo de mudança, né? Processo Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Processo de mudança, transformação, tudo indo e vindo, no indo e vindo infinito, né? Quando, na verdade, nós não suportamos essa ideia da mudança. Porque o que nós queremos é nos agarrarmos a um porto seguro. Nós queremos as definições, nós queremos os conceitos, nós queremos fixar nas coisas identidades, essências. Então, isso é isso, aquilo é aquilo. Então, primeiro, né, foi visto que a vida, a existência, ela era um fluxo constante. Segundo, vimos na existência aquilo que tem uma... Lá no Nascimento da Tragédia tem algo muito interessante, né? O rei Midas, na mitologia grega, aquele que tudo que ele tocava virava ouro, ele encontra um sábio, que é o Sileno, e pergunta para o Sileno assim, Sileno, o que é a melhor coisa do mundo, né? O que é a melhor coisa para o homem? E o Sileno diz para ele, olha, a melhor coisa para o homem é impossível, porque a melhor coisa para o homem, para o ser humano, seria não ser. Mais uma vez que o ser humano já é, a melhor coisa é morrer logo, é deixar de ser. Então, veja, por que existe esse pessimismo que olha para a vida e diz assim, bom, a vida é uma droga, a vida não deve ser, a vida... Porque a vida, ela é devir, transformação, mudança, a vida é permeada pela dor e a vida é permeada pelo sofrimento. Então, algumas pessoas não suportam olhar para a vida e ver esses aspectos da vida. Então, o que elas precisam fazer? Elas precisam criar a ideia de uma outra vida, não é isso? Para corrigir essa vida que ela julga como sendo imperfeita, como sendo manchada, como sendo pecaminosa. Então, você precisa reivindicar a ideia de um outro lugar, não é isso? Ou seja, tirar da vida o seu centro de gravidade e colocar esse centro de gravidade em outro lugar. Então, bom, você pode pensar na filosofia socrática, platônica, o mundo das ideias. Existe um outro mundo dos conceitos, onde os conceitos existem e tudo que existe nesse mundo participa dos conceitos que existem no mundo das ideias. Então, não tem problema. Tudo que existe nesse mundo perece, mas em algum lugar, alguma coisa não perece. Alguma coisa permanece fixa e estável. Por outro lado, na perspectiva judaico-cristã, você tem a criação da ideia de paraíso, não é isso? Então eu olho para essa vida, vejo que essa vida é dor e sofrimento, mas haverá uma Jerusalém celeste, onde, não é isso? O reino das bem-aventuranças, onde eu encontrarei o consolo. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, é sempre a promessa futura. Mas você poderia pensar, por exemplo, o socialismo também é um movimento nihilista. Nesse momento a sociedade vive a opressão da burguesia, mas haverá um momento em que nós faremos a revolução, né? Então, todas as vezes que nós deslocamos a vida do seu eixo, do seu centro de gravidade, e colocamos alguma coisa como sendo superior a ela, julgando a vida, nós criamos o niilismo, né? Então, o niilismo é uma interpretação moral da existência e uma interpretação metafísica da existência, tá? Sim, não sei se faz mais sentido, né? Não, faz sentido. Você percebe como esse efeito moral ele afeta na psicofisiologia do ser.
sabe? Porque eu sei que isso é um aspecto que você está analisando na tese. Eu, olhando de fora, né, eu fico um pouco preocupada e me questionando se essa postura nihilista não leva a um comportamento preguiçoso do ser humano, já que ele vê que não existe uma verdade ou uma busca, entende? Eu não sei se eu estou fazendo o meu ponto claro. Uhum, E talvez você possa uhum, explicitar melhor. uhum. Sim, sim, é. Um dos sentidos do niilismo do Nietzsche é que nós chegaremos, né? Então, assim, uma coisa importante a gente pensar é o que que eu estou chamando de psicofisiologia, né? É, Por que que eu estou defendendo esse aspecto e que eu acho que esse é um aspecto importante da minha pesquisa? Porque toda a leitura do niilismo feita pelos comentadores do Nietzsche, talvez com exceção do Deleuze, né? Talvez o Deleuze esteja excluído dessa leitura, é uma leitura que pensa o niilismo como um movimento histórico, tá? Então, houve um momento de instauração de valores, houve um momento em que esses valores perderam seu valor, e há um momento de interrogação, de lacuna. O que que fica, né? Eu tinha critérios para julgar, e agora eu não tenho mais critérios para julgar. Eu tinha um sentido para a vida, agora eu não tenho mais um sentido para a vida, né? Aí eu acho que é muito importante a gente pensar nesse conceito de psicofisiologia. O que que o Nietzsche chama de psicofisiologia? Psicofisiologia para o Nietzsche tem a ver com outro conceito, que é assim, um problemão, que é o conceito de vontade de potência, né? Uns chamam vontade de poder, outros vontade de potência, tanto faz, né? O que que é o conceito de vontade de potência? Falando de modo muito simples, é a própria vida. A vida como forças que estão em conflito, forças que estão tentando lutar entre si para se afirmar. Num dado momento, uma força vence esse conflito. Essa força você pode entender como instinto, como afeto, como sentimento. O Nietzsche não faz distinção entre sentimentos, afetos, né? Ou faz uma distinção muito pequena, né? Enfim, e a psicofisiologia é você pensar assim, olha, os conceitos criados, também o conceito de niilismo, ele nasce a partir de um tipo de vida, tá? Então existe um tipo de vida que valora. Então a vida é criadora de conceitos, é a própria vida que cria conceitos. E aí o Nietzsche vai pensar, bom, existem conceitos criados a partir de uma vida cheia de potência, existem que seriam valores afirmativos e existem valores criados a partir de uma vida doente, de uma vida carente de potência, portanto, são valores negativos. Então, a gente poderia pensar que, nesse sentido, a ambiguidade do niilismo, para responder sua pergunta, tem a ver com o seguinte: para quem tem uma vida sadia, para quem tem uma constituição psicofisiológica onde as forças estão em harmonia, o niilismo ele é a promessa de um novo futuro, enquanto eu me torno protagonista da minha própria existência, assumindo para mim o lugar de criador de novos valores. Se eu tenho uma vontade doente, se eu tenho uma vontade de potência doente, se o tipo fraco prevalece em mim, né, pensando no tipo nobre, tipo fraco na tipologia nietzschiana, eu vou olhar para o niilismo e vou reivindicar aqui talvez duas ou três posturas, né? Eu vou reivindicar uma postura negacionista, então o niilismo negativo, não, nada tem sentido, e eu vou ter uma postura de destruição, não é isso? Eu posso ter um niilismo reativo, que é simplesmente, bom, como nada tem sentido, eu substituo a ideia de Deus, por exemplo, pela ideia de ciência, né? Mas eu continuo acreditando numa ideia que vale como julgadora da minha vida. Então, antes Deus era o chão metafísico, Deus era o lugar a partir do qual as minhas avaliações eram feitas. Agora é a ciência, né? Amanhã é a política, depois é o que? O que será? E existe uma outra ideia, que é a ideia de niilismo ativo, niilismo passivo, né? Eu não falei do passivo. O niilismo passivo, ele talvez seja o mais perigoso. E por que ele é o mais perigoso? Porque ele é o sentimento máximo
de esgotamento existencial. Ele é o sentimento máximo do homem que se sente cansado da sua própria condição de existente. Então, é um homem cansado do homem, é um homem que sente nojo do homem, é um homem que sente cansado de existir, né? Então, a gente poderia pensar, existe uma certa preguiça, talvez, enquanto uma constituição da fraqueza, né? O Nietzsche fala que aquele que reage, ele reage porque ele não cria a partir de si, mas ele cria em função do outro, né? E haveria um momento do niilismo ativo, que seria esse momento em que o espírito humano, tomado de uma tamanha força, ele olharia para o nada de significado que a vida é, ele olharia para o nada de sentido, ele olharia para os valores que foram erigidos e entronizados e tirados desse trono, e ele então pensaria, bom, tudo bem, a vida é isso. E essa vida, desse jeito que é essa vida que eu quero. É essa vida que eu quero afirmar, né? Eu vi que a Roberta escreveu ali, fala do amor fati, né? A ideia do amor fati é justamente essa, né? O que é o amor fati? A gente poderia, o Nietzsche diz assim, o que é o amor fati? É uma perspectiva trágica da vida, que em certo sentido, eu acho que tem a ver com uma perspectiva do niilismo ativo, que é aquele que olha para a vida do jeito que a vida é. Então, a vida carece de significado, a vida carece de sentido, a vida carece de respostas prontas, de verdades absolutas, mas eu quero essa vida. É essa vida que eu quero, é essa vida que eu amo, é essa vida que eu quero afirmar na sua beleza, na sua intensidade, na sua tragicidade. Não, você está apresentando uma visão do niilismo que eu particularmente não conhecia, e eu sempre tive a visão do niilismo negativo, como você falou um pouco antes, né? O que você acha que a difusão do conceito negativo do niilismo é maior do que essa versão que você acabou de apresentar para a gente? Então, eu acho que é um problema da leitura do Nietzsche, né? Assim, o Nietzsche, quando ele escreve o Ecce Homo, que foi um texto publicado depois já da morte dele, que é uma autobiografia, o Nietzsche ele diz assim, olha, a minha filosofia tem dois momentos. Um primeiro momento, que é o momento afirmativo, que é o momento que diz sim, não é isso? E um outro momento, que é o momento destrutivo, negativo, que diz o não, que quer o não, que faz o não. E eu acho que existe uma leitura do Nietzsche, não sei se dentro da academia, mas talvez mais fora da academia, não sei, que supervaloriza esse filósofo que filosofa com martelo, esse filósofo que derruba ídolos, esse filósofo que diz Deus está morto, né? Quando, na verdade, o Nietzsche, por exemplo, ele não é o assassino de Deus, né? Se a gente pega o texto da Gaia Ciência, o aforismo 125, que é assim, um dos textos mais bonitos para mim da filosofia nietzschiana, né? O Nietzsche fala que o homem louco, num belo dia, um homem louco sai com uma lanterna na mão, em pleno meio-dia, em plena luz do dia, e ele começa a procurar a Deus. E as pessoas que estão à sua volta começam a olhar para ele, né? Procurando Deus, procurando Deus. E ele diz assim, olha, eu não encontro Deus, Deus não está em lugar nenhum, Deus está morto e fomos nós que o matamos. E depois dessa constatação, veja, da constatação da morte de Deus, o homem louco, ele diz assim, o que faremos nós agora? Para onde nos moveremos? Não é isso? E aí começa, para mim, aquilo que há de mais interessante no niilismo, que é pensar o drama da vida a partir dessa condição da ausência de valores absolutos. Então, eu acho que existe uma leitura do Nietzsche, que é uma leitura muito mais do Nietzsche rock and roll, né? Do Nietzsche quebra tudo, destrói metafísica, destrói religião, destrói os valores tradicionais. Tá, mas o Nietzsche diz assim, olha, essa destruição não é causada pela minha filosofia. A destruição que o niilismo opera, portanto, esse niilismo como negação, é uma característica do próprio fenômeno niilista. O Nietzsche diz, aí o Nietzsche ele usa um conceito que ele chama de autossupressão ou autossuperação. O Nietzsche diz assim, todas as coisas que nascem já trazem em si uma espécie de dispositivo de destruição, de autodestruição.
Então, quando o homem cria a moral e a metafísica para julgar e condenar essa existência, ele cria a ideia de verdade. Então, ele cria a ideia de veracidade. E aí, num dado momento, essa ideia de verdade se proíbe a mentira de acreditar em Deus. Então, olha que coisa interessante, né? Eu criei o conceito de verdade, eu acreditei que esse conceito de verdade vale por si mesmo, a verdade existe, ela está em algum lugar, não é isso? Ela já não mais depende de mim, e num dado momento, essa verdade se volta contra mim e diz assim, olha só, tudo que você criou, todos os conceitos que você criou, eles não servem para nada. Eles não têm sentido nenhum. E aí eu acho que se privilegiou um pouco essa leitura do niilismo como simplesmente esse momento da filosofia nietzschiana, né? O Nietzsche diz, olha, o niilismo ativo, ele destrói, mas ele destrói para construir. Por isso esse conceito é polissêmico, porque você tem o niilismo negativo, o niilismo reativo, o niilismo passivo e o niilismo ativo, não é isso? Que seria essa destruição e a colocação da possibilidade de criação, né? E aí, nesse sentido, eu acho que entra a questão da arte aí, como sendo algo muito relevante na filosofia nietzschiana. A vida não se justifica pela moral, a vida se justifica pela estética, pela arte, não é isso? A vida não se justifica como fenômeno metafísico, como fenômeno moral, mas como fenômeno artístico. E é importante pensar que a morte de Deus não é feita pelo homem louco, mas é feita pelo homem de razão, né? Estou lembrando aí da live do colega que apresentou, acho que quinta passada, né? A crítica ao homem de razão. Acho que é exatamente isso. Quem mata Deus, não é isso? Não é a filosofia nietzschiana, mas quem mata Deus é o próprio processo de construção histórica desse Deus da filosofia cartesiana, não é isso? Deus como sendo o garantidor do conhecimento, esse Deus da filosofia aristotélica, o primeiro motor, que é a causa de tudo que se move, mas não é causado por ninguém. E a gente poderia até falar, em certo sentido, quem mata Deus e quem coloca o niilismo como sendo esse sentimento do mais profundo vazio gerado após a morte de Deus, também é, em certo sentido, a própria religião, né? A gente olha para o mundo hoje, a gente olha para o fenômeno cristão hoje, salvaguardando aqui muitas e muitas e muitas experiências, a gente vê, né, um cristianismo defendendo um messianismo de arma na mão, entendeu? Então, assim, pô, Deus está morto. Quando você olha para isso, o conceito de Deus a serviço desse tipo de discurso é um conceito vazio, é um conceito que não diz mais nada, entendeu? E aí cabe a nós, diante dessa perspectiva, criar algo novo. Mas nem todo mundo tem a força necessária para a criação. Nem todo mundo sairá do niilismo passivo, chegará no niilismo ativo e atravessará o niilismo ativo, né? Muitos continuarão apenas criando novas sombras de Deus, criando novas ideias de Deus, substituindo essa ideia por uma outra ideia, progresso, ciência, felicidade, autorrealização, empreendedorismo, o que você quiser chamar. Muito bom. Davidson, como o nosso tempo já está quase acabando, eu vou fazer uma última pergunta. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de filosofia e para a sociedade no geral? Uma pergunta difícil, né? Eu fiquei pensando nisso vários dias. Então, de modo geral, falando para dentro da academia, eu acho que é pensar o niilismo não apenas como fenômeno histórico, mas pensar assim, bom, ele é um fenômeno histórico que cria cultura, que cria arte, que cria literatura, que cria religião. Mas quem cria? Quem cria, no fundo, é o homem. E o homem, aí a gente tem que pensar numa psicofisiologia. Quem é esse corpo, né, isso que pensa, que sente, sem pensarmos uma dicotomia cartesiana, res cogitam, rex extensa, corpo, alma, mas o homem como sendo um todo, uma psicofisiologia. Então, eu acho que dentro dos estudos sobre o niilismo, hoje produzidos no Brasil, essa exploração do tipo de vida que cria os valores não foi muito feita. Então, acho que aqui eu posso dar uma contribuição de explorar
esse conceito de niilismo a partir do conceito de genealogia, relacionando com a vontade de poder, com o tipo de vida, né? E eu acho que, de modo geral, para a sociedade, eu acho que é preciso a gente pensar que todos nós estamos buscando um sentido, né? Você vê, por exemplo, na psicologia, você tem a logoterapia, lá fundada pelo Viktor Frankl, que é uma logoterapia que parte do sentido da vida. Eu trabalho com ensino médio, né? Eu dou aula para o ensino médio. Então eu vejo essa molecada de 15, 16 anos, deprimida, sofrendo. E eu me lembro, eu tive um aluno que se suicidou, né? E aí uma colega na sala de aula falou assim, bom, mas você viu a frase dele no Instagram, no Facebook, era assim, a vida é uma droga. Aí eu fiquei pensando, a frase não era de tudo ruim, né? Acho que a gente poderia botar uma vírgula aí, a vida é uma droga. Mas o que que eu faço com isso? Como é que eu transformo isso? Como é que eu valoro, transvaloro? Como é que eu mudo esse valor? É dor e sofrimento, mas em que eu transformo essa dor? E aí eu acho que a mim pode ter uma contribuição em pensar aquilo que o Nietzsche diz na genealogia da moral. O que assusta o homem não é o sofrimento, mas é a falta de sentido do sofrimento, né? Então, pensar o niilismo não apenas como uma constatação de uma falta, de um lugar do nada, mas pensar o niilismo como a possibilidade de uma criação de valores, uma transvaloração a partir de outro horizonte, né? A partir de outras possibilidades. Eu acho extremamente relevante, né? Isso está na literatura do Camus, do Albert Camus, isso está em alguns filmes, isso está no existencialismo, né? Que é justamente tentar encontrar assim, bom, qual é o espaço para a criação humana num horizonte onde já não se crê, onde já não se pode postular verdades eternas e valores absolutos, né? Nossa, olha, eu achei essa exposição muito didática, muito mesmo. Você, olha, quase me fez gostar do Nietzsche. Ah, Você Nietzsche quase você está tá, me conquistando pelo Nietzsche. Nietzsche. Eu tenho uma exposição muito, muito didática. Eu achei fantástico o seu trabalho. Eu nunca tinha cogitado pensar o niilismo a partir dessa ótica. Ninguém nunca tinha conversado sobre o niilismo a partir desse ponto de vista. E fiquei muito, muito encantada. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Fiquei muito satisfeita. E quero dar um recado para todo mundo, além de agradecer. Pessoal, muito obrigada por assistir, por estar aqui com a gente. Quem quiser participar das lives, né, vocês pós-graduantes, só mandar uma mensagem, tanto pelo Instagram ou por e-mail, e a gente faz um agendamento. Tá bom, gente? Olha, Davidson, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra te assistir. E, sério, você quase me conquistou pelo Nietzsche. Você tá quase me colocando no time do Nietzsche hoje. Porque, Quase Nietzscheana. que ninguém nunca falou tão didaticamente comigo sobre Nietzsche. Isso é a sala de aula, não é academia, é a sala de aula. Exatamente. Eu achei fantástico. Muito bom mesmo. Gente, olha, então, obrigada de novo. Fiquem com Deus, se cuidem. E boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.